Mais de 6 mil pessoas, uma demonstração de apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço, em evento promovido pelo prefeito de Cariacica, Clério Sampaio. Eduardo Maia, como é que você traduz, você vê esse evento em Cariacica? Luciano, Tomás, primeiramente falar que é impressionante que haja um evento dessa magnitude em junho de 2025. A gente está há mais de um ano das eleições do ano que vem, que acontecem em outubro de 26, e grupos já se movimentam nesse sentido de candidatura mesmo. Foi um evento muito grande, cheio de lideranças, presidente da Assembleia, Marcelo Santos, deputados federais Gilson Daniel, Messias Donato, próprio prefeito Euclério, que demonstrou uma força muito grande em colocar 6 mil pessoas nessa casa de shows tradicional de Cariacica, e demonstra que o Ricardo é o primeiro candidato, ou pré-candidato, seja como for, a se movimentar de forma muito intensa. Digamos assim, Ricardo tem visitado muitos municípios pelo interior do Espírito Santo nos últimos dias. Nos últimos 5, 6 dias foram 12, 13 municípios, por exemplo. E esse evento ele é uma coroação desse movimento que o Ricardo tem feito. Ele, a coluna plenário, chegou a dizer algumas vezes que essa quantidade de pessoas ali era uma resposta do governo Renato Casagrande, que as pessoas avaliavam bem o governo e que, para ele, as pessoas deveriam continuar com esse projeto. E a continuidade do projeto de Renato Casagrande, a gente sabe que hoje é Ricardo Ferraço. Então foi um evento muito grande que vários aliados se mostraram a favor da candidatura de Ricardo, e houve também vários recados. Euclério, por exemplo, ao final do evento, disse que quem não estava ainda naquele palanque, que poderia integrá-lo a qualquer momento, que há espaço para que mais lideranças políticas do Espírito Santo cheguem a esse movimento de Ricardo ao governo do Estado. Tomás, assim, esse evento ele me parece que ele traz uma consolidação que Ricardo buscava. O mercado político sempre se mostrava assim, tem que colocar a candidatura na mesa, tem que saber quem vai, quem não vai, mas essa demonstração de força me parece importantíssimo para estruturar essa candidatura. Exatamente. Dentro do projeto político do vice-governador Ricardo Ferraço, esse foi um evento importante que demonstrou força, demonstrou capacidade de angariar densidade eleitoral e de aglutinar apoios. Vale dizer que numa eleição majoritária como essa, numa eleição importante para um governo de estado como o estado do Espírito Santo, é necessário que você aglutine forças em vários setores, ou seja, um número grande de prefeitos, um número grande de vereadores, deputados, que o processo político esteja ao seu lado nesse caminhar, né? E Ricardo, numa segunda-feira, a gente pode assinalar que efetivamente foi uma demonstração de força considerável que coloca o Ricardo Ferraço nesse caminho de pré-candidatura. Agora, vale dizer que isso tudo é muito distante do processo eleitoral em si. Estamos em junho de 2025 e se a gente for reportar um ano para frente, se a gente fosse transportar para um ano adiante, nós estaremos efetivamente próximos das convenções partidárias, ou seja, lá nas convenções partidárias nós provavelmente estaremos comentando que muita água ainda vai se passar por debaixo dessa ponte. Imagina um ano antes desse processo que é tão delicado dentro do contexto eleitoral. E não é normal, né, assim, você ter uma manifestação com tanta antecedência. Eu não me recordo, assim, é claro que cada eleição, cada período pré-eleitoral tem a sua dinâmica, mas realmente me parece com bastante antecedência, né? De fato não é normal. Os atores políticos que a gente conversa diariamente dizem que nunca viram uma eleição emendada na outra. A gente terminou outubro de 2024, houve o segundo turno, até que eles tomassem posse em janeiro de 25, e em janeiro já estavam discutindo quem seria sucessor, quem disputaria a Assembleia, quem disputaria a Câmara. Então é um movimento impressionante. Eu acho que é o que mais chama a atenção, Luciano e Tomás, é essa antecipação, fazer um movimento tão intenso e tão grande, tão longe do quadro eleitoral. Mas o que o Tomás falou também chama a atenção no seguinte aspecto, aglutinar forças. Eu acho que é a principal diferença entre os movimentos de Ricardo Ferraço e dos outros atores políticos que buscam se viabilizar. Arnaldinho Burgo, prefeito de Vila Velha, e Lourenço Pasolini, prefeito de Vitória, por exemplo. São dois atores muito importantes, sobretudo na Grande Vitória, que começam agora, mês passado, mas agora mais ainda, a circular também o interior do estado,
mas são duas candidaturas que não têm ainda, que não têm cabos eleitorais tão fortes assim. Como o Ricardo tem, por exemplo, presidente de uma assembleia, deputados federais, mais de um deputado federal, lideranças de mais peso, eu digo, secretariado estadual. Então, eles ainda estão tentando construir isso. Então, para mim, é a principal diferença nesse momento, cabe ressaltar, entre esses movimentos, que o Ricardo consegue aglutinar muita força já logo de cara, enquanto Arnaldinho e Lourenço Pasolini ainda vão precisar remar um pouquinho mais caso continuem com esse planejamento de disputar o governo. Mas você vê nesse evento, para nós concluirmos a visão, a nossa impressão a respeito desse evento, você vê nisso um sinal de sucesso da própria política que o Eduardo vem falando sempre aqui, que o governador Renato Casagrande busca construir um leque de aliança grande o suficiente para impulsionar a candidatura que ele apoia, mas ao mesmo tempo, de certa forma, sufocar as candidaturas concorrentes? Sem dúvida nenhuma, Luciano, o sucesso desse evento e o sucesso desse apoio que Ricardo Ferraz tem se deve muito ao trabalho do governador Renato Casagrande, ou seja, estamos falando de um mandatário que está chegando na reta final do seu governo com capilaridade política, com o eleitor enxergando ele de forma positiva. Renato Casagrande nas pesquisas sempre sai muito bem posicionado, inclusive quando perguntado o eleitor nas pesquisas, no momento da pergunta espontânea, muitas vezes Renato Casagrande lidera as pesquisas ainda, então é um ator político que chega ao final do seu legado de governo muito bem posicionado e a sua articulação política está muito bem construída também. Isso é fato, não é uma questão partidária ou não. Ele conseguiu construir um leque de alianças muito forte. Leque esse de alianças tão forte que mesmo aqueles que pretendem disputar a eleição e que desejam colocar o seu nome à disposição, permanecem ainda sob a sua aliança, dialogando internamente para ver quais são os melhores caminhos. Na minha visão, acho que Ricardo deu essa declaração ontem também, todos esses atores irão estar juntos na reta final dessa eleição. O único ponto que eu chamo a atenção é que nós estamos muito longe do processo eleitoral. Então, a gente não pode dar isso como uma definição final. Essa não é a fotografia da chegada. Essa é a fotografia do pré-aquecimento. Não é nem a largada da corrida, já que o nosso governador, o prefeito de Vila Velha também são feitos as grandes maratonas. No cenário nacional, nós gostaríamos de comentar aqui, nós tivemos pesquisas políticas, pesquisas de avaliação recentes, e nós temos agora o fenômeno nem-nem. Que nós tínhamos o fenômeno nem-nem, você sabe, era aquela história do jovem que nem estuda nem trabalha. E agora na política nós chegamos ao nem-nem, que é o voto nenhum nem outro. Pela primeira vez, tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro alcançaram a marca de 65% de nem um nome nem o outro nas próximas eleições. Então, nos ajuda a entender essas pesquisas e esses números. Pois é, Luciano, a gente estava falando agora do nosso cenário capixaba, do Espírito Santo, e o Eduardo trouxe a perspectiva de que alguns atores estavam falando que é a primeira vez que eles enxergam uma eleição colada na outra. Essa é uma dinâmica muito pessoal do estado do Espírito Santo por conta do fim do legado enquanto governador de Renato Casagrande, tá? Então, a gente tem que separar o que é uma eleição de outra. No aspecto nacional, a gente está dizendo que essa eleição, e a gente está experimentando por pesquisas, um olhar também distante do processo eleitoral, um pouco mais afastado da polarização, ou seja, a população se afastando das disputas de direita e de esquerda, das pautas de costume e se preocupando com um bom governante. Essa pesquisa, eu trouxe algumas anotações para a gente falar aqui, você trouxe um aspecto importante em que o eleitor se manifestou na pesquisa Quest, que foi de 29 de maio a 1º de junho, 65% do eleitor disse que não quer nem Lula nem Bolsonaro como candidatos. Então, o eleitor, de maneira absolutamente majoritária, disse, Eduardo, que não quer nenhum nem outro como candidatos. Isso não quer dizer que ele está dizendo que não vota em um ou outro. Ele está dizendo assim, seria melhor que o meu candidato abrisse mão da sua posição enquanto candidato para um outro nome que tenha condições de fazer melhor gestão. O governo Lula, nas duas pesquisas recentes, IPESP e Quest,
tem desaprovação acima dos 50%. 54% de desaprovação na pesquisa IPESP e na pesquisa Quest, 57% de desaprovação. Outro contexto que eu trago, muito importante da pesquisa Quest, e que ficou clara nela, Eduardo, é que o eleitor colou em Lula o escândalo do INSS. Isso é grave para o projeto político do PT e ficou claro para a população que isso prejudicou a população por meio do governo do PT. Outro ponto que na mesma pesquisa fica muito claro é que todos esses ajustes relacionados a aumento de impostos e de taxas também tem sido algo que o eleitor tem entendido muito ruim em relação ao governo. O eleitor também, nas duas pesquisas, aponta que não enxerga para diante um governo Lula melhor do que está. Ou ele permanece ruim, ou ele vai piorar. Por fim, para a gente poder debater aqui, eu quero trazer um cenário de segundo turno, Luciano, que pela primeira vez, não sei se eu estou me adiantando a dinâmica aqui da nossa conversa, mas pela primeira vez a gente tem alguns candidatos que se posicionam para além do espectro Lula-Bolsonaro. Então foram feitos cenários na pesquisa Quest, por exemplo, relacionados ao segundo turno, ou seja, são disputas diretas, que a gente pode fazer uma primeira avaliação de peso, mais uma vez uma fotografia de momento. Cenário 1, Lula e Bolsonaro empatados 41% os dois. Cenário 2, Lula 41, Tarcísio 40, empate técnico. Cenário 3, Lula 43, Michele 39. Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, posicionada como um terceiro cenário competitivo no momento de hoje. Ratinho Júnior, governador do Paraná, com 38%, Lula com 40%. Empate técnico também. Cenário 5, Lula 40%, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com 36%. Também é considerado empate técnico dentro da margem de erro. Quem está fora da margem de erro? Eduardo Bolsonaro. 34%, Lula 44%, uma amplitude de 10 pontos percentuais. Lula 42, Zema 33, governador de Minas Gerais. Ou seja, esperava-se Zema melhor posicionado numa disputa aí. Caiado também, Caiado já vinha performando mal nessas disputas de segundo turno com o Lula, mas mesmo assim também uma amplitude de 10 pontos percentuais. A gente percebe, Luciano, Eduardo, fica para avaliação de vocês, que efetivamente Lula e Bolsonaro hoje têm opções para além da disputa polarizada de PT e o bolsonarismo. A gente percebe um certo cansaço do eleitor em relação ao que dominou a política nos últimos anos. Não estamos dizendo aqui que a polarização acabou, porque a polarização me parece aquele jacaré que você chuta e o bicho está lá ainda para morder seu calcanhar. Mas me parece uma mudança de cenário. Isso, na sua avaliação, Eduardo, abre caminho para a tão esperada candidatura de centro? Possivelmente. A gente vê aí que quando Lula enfrenta alguém fora que seja Bolsonaro, o melhor posicionado ali é Tarcísio, né? Que fica aí mais empatado com ele. Então, Tarcísio, ele possivelmente pode disputar contra Lula e ser essa outra alternativa à direita. Só que chama atenção, Tomás, que embora Lula esteja com o nome tão desaprovado assim, não se vê uma alternativa para o PT. Não se vê um outro nome que possa competir. Eu acredito que a esquerda deve estar muito preocupada com essa rejeição ao nome do Lula e se vendo um pouco sem saída. Porque enquanto a direita tem Tarcísio, tem Michele, tem Caiado, por exemplo, a esquerda só tem Lula. O Haddad vive um momento muito complicado. Desde o começo do governo, a gente pode relembrar a taxa das blusinhas, que aconteceu, o escândalo do INSS, que embora não tenha tido origem no governo Lula, caiu no colo do presidente Lula, agora o recém-anúncio sobre o IOF, então o Haddad também está mais desgastado do que nunca. Então tem um pouco essa preocupação aí para a esquerda. Agora, uma via de centro, eu acho que há a perspectiva disso acontecer, mas ainda não vejo um nome muito claro para isso. Não considero que Tarcísio seja um candidato ao centro, não considero que Zema, embora mal colocado, mas enfim, Zema, Caiado, Michele Bolsonaro, muito menos, sejam candidatos ao centro. Acho que são representantes mais de direita, alguns ali até a gente pode colocar um pouco como extrema-direita. Eu acho que ainda falta um nome de fato que possa representar o centro. Agora, Eduardo,
você vê, o governador de São Paulo, Tarcísio, por que a gente fala de São Paulo? O maior colégio eleitoral do país, potência econômica, e que nas últimas eleições, o próprio Jair Bolsonaro ligado ao Rio de Janeiro, mas Lula a São Paulo, você vê o que levaria o governador Tarcísio, que seria um nome natural, a abdicar de uma governança em São Paulo, que é uma potência, para uma aventura, para uma disputa à eleição presidencial? Olha, é isso que você falou. Para além de tudo que você disse, no ranking do CLP, por exemplo, do Centro de Liderança Pública, São Paulo é o estado mais competitivo da federação. É uma potência, é um país em si, talvez muito maior, eu não tenho os dados aqui para a gente poder fazer uma comparação, mas efetivamente muito maior, a economia maior, a população muito maior do que muitos países, dezenas de países ao redor do globo. Um apontamento. E eu acho que o Tarcísio, efetivamente, dentro da trajetória profissional e política dele, como um cara que gosta de executar, como um ator político que está se desenrolando cada vez melhor no cenário político, eu tenho assistido alguns discursos do Tarcísio. Parece que ele tem melhorado dia a dia a retórica dele. É verdade, teve visto um discurso dele recente que se aproximou muito de uma busca de certa convergência ali. Entendeu? Perfeito. Então, o Tarcísio, ele abandona uma eleição para governador, né, Eduardo, que é uma eleição muito garantida para ele. Eu acho que seria difícil. Ele pode se reeleger governador de São Paulo e efetivamente cuidar da sua sucessão e adiante se candidatar a senador. Tem uma trajetória política dentro da esteira política muito consolidada e com muitos louros, né? Esse é um ponto. Agora eu queria destacar o que o Eduardo acabou de falar brilhantemente. Ele trouxe uma perspectiva interessantíssima. O quanto a esquerda e o quanto o Partido dos Trabalhadores não tem alternativas. Quem seria um personagem que poderia ter capacidade de enfrentar e de se posicionar nesse processo e que a gente não vê nas pesquisas por uma questão objetiva? João Campos, prefeito de Recife. Prefeito de Recife, João Campos, é um jovem muito bem articulado e que tem o pé no chão em relação a tudo que a população sente nos dias de hoje. Desculpa, Tomás, esse seria um nome ao centro. Mesmo sendo se posicionando centro-esquerda, já é um nome que a gente consegue ver mais centralizado. Exato. Tenta convergir com os dois lados. Mas para a questão da idade, ele não poderia nem disputar, nem que ele quisesse. É isso que eu estou falando. Quando o Eduardo trouxe essa perspectiva de que a esquerda não tem alternativa, e aí eu vou ser um provocador aqui, eu acho que a esquerda não tem alternativa porque ela ficou atrasada no seu olhar do que as pessoas estavam sentindo. Eu acho que a esquerda se descolou das bases sociais efetivamente que deram origem, por exemplo, ao partido mais orgânico que tem no país, que é o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que as lideranças partidárias se descolaram. Elas perderam a essência que, por exemplo, o jovem prefeito de Recife não perdeu. Ele pode até ter um DNA político por causa do pai dele, mas efetivamente está no sangue daquele rapaz um olhar do que é a necessidade de comunicação, de construção de narrativa dos dias de hoje, do que a população precisa de verdade. Quando você vê ele fazendo uma brincadeira, um meme, é conectado com o que as pessoas querem ouvir, desde os mais jovens aos mais velhos. Você vê a sua mãe se encantando com aquele rapaz jovem que tem a capacidade de falar o que o povo quer ouvir, entendeu? Então eu acho que o João Campos, de maneira leve, hoje seria um nome, mas ele não tem idade. Ao mesmo tempo, a gente tem o deputado federal Nicolas, também, óbvio, vamos guardar cada um dentro da sua cesta e do seu olhar e da sua forma de comportar, mas o Nicolas também é um jovem que dialoga com a comunidade, com a população de maneira transversal. O Nicolas consegue prender a atenção até de quem é adversário dele. Mesma coisa o João Campos. Então, assim, são dois nomes que não estarão no processo eleitoral de 2026 na majoritária, né? Mas eles são nomes importantes no processo eleitoral, né, Eduardo? Acredito que sim, mas, Tomás, eu queria saber o que você pensa sobre Guilherme Boulos, né, Luciano? Porque é uma liderança que, embora não seja do PT, é uma liderança relacionada à esquerda, né? Guilherme Boulos me parece preso dentro daquela bolha
da esquerda. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, Luciano. Não, mas... Só para então, em relação a isso, que eu vejo, para você concluir e te ajudar, me parece que as propostas e o discurso não se adequam ao que as novas gerações estão enxergando no mercado de trabalho, de perspectiva de futuro, etc. E o Boulos me parece ainda amarrado a essas mesmas questões que nortearam o PT, por exemplo, ao longo dos anos. Não, eu concordo plenamente. Para mim, tem dois aspectos importantíssimos disso que a gente está falando aqui. São dois pontos que precisam de ficar claros. Isso que eu acabei de falar, eu entendo claramente que o Partido dos Trabalhadores... E aí eu não vou limitar o Partido dos Trabalhadores, não. Vamos ser mais amplos. Por exemplo, por que o PSDB está morrendo hoje? Que é um partido que, vamos dizer a verdade, não é um partido de esquerda, é um partido de centro-direita no Brasil. Tá? O Partido da Social-Democracia Brasileira está morrendo porque suas lideranças também se desconectaram das massas e da voz do povo, que estava no estatuto do próprio PSDB. Um dos lemas do PSDB é não deixar de escutar a voz das ruas. O PT também perdeu a sua dinâmica de escutar o que as pessoas queriam, quais são as dores que elas têm. O Boulos também me parece distante, o discurso do Boulos me parece distante. Então, esse aspecto das elites políticas e das lideranças, sejam elas de esquerda ou de centro-direita, elas se desconectaram daquela que é a grande necessidade do povo, de que é uma economia estável, qualidade de vida, conexão com o que tem de moderno e com as dificuldades que a gente tem na relação de trabalho hoje em dia, tá, Luciano e Eduardo? Um outro ponto é que a gente viveu uma retórica muito clara e muito danosa de polarização. Então, sai o governo de esquerda do PT, sai o governo do PT e ele fica demonizado, vamos dizer assim. Entra o governo de Jair Bolsonaro, que entra com uma caça às bruxas. Depois, Bolsonaro é derrotado e o PT, ao invés de fazer um governo de transição, e aí quando eu me remeto a um governo de transição, sabe qual que eu vou lembrar? O de Itamar Franco. Uhum. Esse governo de Itamar Franco foi um governo de construção de uma transição para um mundo diferente. Se a gente for fazer uma análise histórica e temporal, a gente vai chegar nessa conclusão. Eu imaginei que talvez Lula pudesse fazer algo parecido com isso, e não foi o que aconteceu. O governo do Lula e o governo do PT é um governo que tenta rivalizar e permaneceu na posição de rival, amplificando a questão dos polos. E é importante entender que a população cansa de uma dinâmica repetitiva, de um processo eleitoral para outro. Estamos falando de alguns anos, são anos e anos discutindo o mesmo assunto. Então, a pesquisa Quest e PESP apresentam dados claros de que a população busca um olhar diferente para o processo eleitoral de 2026. E agora, um assunto da maior relevância. Tomás, a questão é a seguinte. Borussia Dortmund, Fluminense pega o Borussia Dortmund. Eduardo, o Flamengo pega o Chelsea, não necessariamente na primeira rodada, mas assim. E o Botafogo de Renato Casagrande, do governador Casagrande, pega o Paris Saint-Germain. Esses jogos são para fazer saldo de gols na competição? Pode começar, Tomás. Olha, vamos lá. Bom, o Fluminense pega na primeira rodada o Borussia Dortmund. Eu quero que o Fluminense, anotem, a gente está tirando o print das conversas que a gente está fazendo. O Fluminense vai empatar com o Borussia Dortmund, ganha do time da África do Sul e da Coreia do Sul. Fluminense tem uma combinação importantíssima que tem que ser avaliada, joga contra um time da África do Sul, joga contra um time da Coreia do Sul e está treinando na Carolina do Sul. Isso é prova mais do que concreta que o Fluminense vai ser campeão do Mundial e por esse contexto ele lidera o grupo e passa em primeiro lugar. Lembrando que conta. Sul é para baixo, né? Pra baixo, mas tudo bem. Me dei de mal. Muito bem, Eduardo. Flamengo e Chelsea, seu palpite. É a segunda rodada, né? Nem o primeiro jogo de abertura, hein? A diferença é que o Flamengo é acostumado a ganhar campeonato mundial, né? O Flamengo já foi campeão mundial uma vez, então acho que chega um pouquinho mais cacifado para enfrentar o Chelsea, que é um time que a gente não sabe como vai vir, como a gente estava falando anteriormente. Teve um erro aí da assessoria, colocou o escudo do América do México ao invés do Flamengo, então eu não sei, para ser sincero, qual a importância que o Chelsea especificamente está dando para a competição. E acho que isso com o gênio Jorginho
pode ser favorável ao Flamengo. O Fluminense contratou Soteldo em Quem? comparação ao Gêmeo. Nunca ouvi falar. O cara de Nunca ouvi falar. Bom, e deixar claro, nós vamos demandar a assessoria do governador Renato Casagrande, o palpite dele para Botafogo e Paris Saint-Germain. Bom, esse é mais um Tribuna Política com uma extensãozinha de futebol e até o nosso próximo encontro.